Vamos falar um pouco sobre diferenças culturais? Olá pessoal, eu sou o Pedro do canal do Engenheiro Viajante. Estou aqui de volta depois de um hiato aí de 2 semanazinhas sem fazer vídeo, mas prova, essas coisas, uma correria no final do ano. Mas vamos aí falar agora sobre diferenças culturais, que é um assunto que está presente diariamente na vida de quem estuda numa universidade estrangeira, principalmente, e que uma universidade voltada a alunos internacionais, como é o caso da Universidade de Uppsala, em que uma grande parte dos seus estudantes são alunos internacionais. Por exemplo, no meu programa de sistemas embarcados, tem, acho que 13 pessoas, não, são 15 pessoas e 13 nacionalidades diferentes. Então a variedade de culturas diferentes que estão presentes naquele ambiente de sala de aula, naqueles grupos que vão ser formados para uma discussão, para fazer um trabalho, para fazer qualquer outro tipo de atividade acadêmica, estará inerente à diferença cultural, e a diferença cultural vai fazer uma diferença no convívio que você vai ter com as pessoas e como que você vai conduzir aquele projeto. Então faz uma diferença muito grande. Tanto que foi a primeira aula que eu tive aqui na Universidade de Uppsala foi justamente falando sobre diferenças culturais e como as pessoas lidam de forma diferente em um ambiente acadêmico, em um ambiente profissional, ao redor do mundo. Então, existem essas diferenças. E principalmente, não só os alunos são internacionais, como os professores são internacionais. Então, eu tenho professores indianos, chineses, alemão, árabe, não sei de que país, árabe, enfim, professores do mundo inteiro também. E isso também é uma coisa importante de se destacar, que você pode ter feito TOEFL, IELTS e ter sido aprovado como uma pessoa fluente em inglês, um inglês avançado o suficiente para acompanhar um ambiente acadêmico, mas uma coisa que o TOEFL e esses testes de proficiência em inglês não testa é a sua capacidade de compreender uma pessoa que fala com um sotaque completamente diferente do que você está acostumado. Então, ouvir um indiano falar, ouvir um chinês falar em uma aula, em um curso inteiro, são coisas diferentes de você fazer uma prova de um IELTS, de um TOEFL da vida e ouvir e ter o listening comprehension da prova em si. Então, isso daí é um ponto interessante se você vai enfrentar se você tentar um curso de internacional numa universidade internacional. Então, a primeira coisa que eu tive de aula propriamente dita na universidade foi justamente sobre diferenças culturais. E nessa aula foi apresentada o diagrama de Richard Lewis, que é um acadêmico da área de estudos de comunicação intercultural, é um britânico, que ele fez uma classificação das pessoas, das culturas em si, em 3 categorias. São elas: o multi-active, que é o multiativo, multitarefa, não sei como traduzir isso de uma forma boa, o linear active e o reactive, que seria o ativo linear. Eu não sei como traduzir isso daí direito, mas a pessoa mais linear, mas eu diria com mais objetivo. Então o multi-active seria uma pessoa que tenha vários objetivos, multitask talvez. O linear active seria uma pessoa que é mais objetiva. E tem o reactive, que seria uma outra característica. A questão é, cada um desses apresenta diferentes categorias, diferentes comportamentos culturais que ele conseguiu classificar. Características, por exemplo, do multi-active seria lealdade, emocional, pessoa muito mais emocional, muito mais focadas a relacionamentos, mais persuasiva e coisas como
mostrar compaixão no trabalho ou com as outras pessoas, por exemplo, discutir muito. Então você às vezes não aceitar uma coisa assim de bate-pronto sem ter uma discussão mínima anteriormente. Falar muito também, então faz parte também da discussão, a pessoa arguir muito antes de tomar uma decisão. E o Linear Active seriam pessoas que planejam muito mais. Então a pessoa tem mais um objetivo focado, faz um planejamento muito forte, são muito mais focados nas regras, nas leis, é o que norteia as atitudes dessas pessoas. Então é uma pessoa muito mais pragmática, é uma pessoa muito mais orientada ao trabalho em si. E o Reactive é muito mais focado na instituição, por exemplo, de uma empresa, elementos como cortesia, uma sensação de obrigação comum, uma harmonia coletiva. Então a pessoa pensa no coletivo, na instituição, nas pessoas com quem ela está trabalhando, no objetivo social do seu trabalho, por exemplo. Então, uma das características seria ouvir a maior parte do tempo, evitar discussões. Então, a parte da hierarquia é muito mais importante na questão do convívio social dessas pessoas. E, pela essa descrição, já é possível, algumas pessoas já devem ter pegado aí qual que é o posicionamento das nacionalidades nessas características em si, porque ele realmente classificou essas num triângulo. É claro que as nacionalidades têm características em comum, então uma determinada nacionalidade ou uma determinada pessoa em si pode ter características reactive junto com multi-active. Então um meio termo ali das classificações. É claro que qualquer classificação que a gente faça não é perfeita, a pessoa não é preto no branco, o mundo não é binário, o mundo é analógico, então as pessoas têm diferentes características. Mas ele tentou aproximar em diferentes nacionalidades. Então o multi-active seriam os países latinos, então a gente estaria classificado nesse. Então o brasileiro estaria na classificação de multi-active, que é realmente a pessoa mais emotiva. O brasileiro é muito emotivo nas suas considerações profissionais, no mundo esportivo, por exemplo, em várias coisas. E realmente discute muito, argumenta, e isso daí faz parte do modus operandi de um brasileiro, de um ambiente profissional de um brasileiro e, pela classificação dele, de latinos. Eu me identifiquei muito com essa classificação, por exemplo. O Linear Active, que é aquela pessoa mais objetiva, mais voltada às regras, voltadas às leis, seria os povos germânicos. Então, uma pessoa muito mais pragmática no seu modus operandi. E o Reactive seriam os povos asiáticos, que tem essa realmente, quando eu penso em aquele pensamento de coletivo, de construir uma instituição, aquele pensamento realmente de pouco egoísta, eu penso no povo japonês, por exemplo, que a gente lembra aí na Copa do Mundo que os japoneses limparam as arquibancadas, que foi um negócio absurdamente surpreendente para nós brasileiros, que nunca ia acontecer no Brasil, e também em outros povos, por exemplo, europeus, também não é um negócio muito comum de se ver também. Então esse pensamento coletivo é muito mais característico dos povos asiáticos. E é patente que você vai evidenciar essas características na própria sala de aula, como sendo uma sala de aula, um ambiente acadêmico que é variado culturalmente. Então na minha turma vai ter indonésios, chineses, indianos, em alguns cursos. Na minha turma em si tem só o indonésio. Por exemplo, na parte dos povos germânicos tem alemão, tem holandês, sueco, é claro. E na parte que seria multi-active, que seria os povos latinos, tem brasileiro, claro. Acabou. Só tem eu de povo latino. E tem os meios termos, que seria
E tem outros povos, e tem outras pessoas de nacionalidades que estão intermediárias na classificação. Então tem franceses que estaria entre o Linear Active e o Multi-Active, e tem os árabes, tem 2 egípcios lá, que estaria entre o Multi-Active e o Reactive. São características intermediárias das pessoas. Agora isso vai influenciar aonde? Primeiro que no convívio, né, diário, as pessoas acabam tendendo a se associar com as pessoas da mesma nacionalidade. Então, alemães tendem a ficar juntos, árabes tendem a ficar juntos, cada nacionalidade tende a ficar juntos entre si. Isso daí acaba sendo principalmente por causa da língua, né? Então as pessoas conseguem se comunicar mais fácil e acabam ficando juntos. Mas também existe uma associação que acaba seguindo um pouco essa característica do gráfico aí. Então, os alemães vão ficar juntos, mas eles também têm uma afinidade com o holandês, com o suíço, o sueco, e eu tenho uma afinidade um pouco maior com o egípcio. Eu não sei se isso tem uma característica da cultura em si ou não, mas existe essa divisão um pouco meio nebulosa aí, mas existe uma tendência maior. A questão é que na hora de fazer projetos, fazer trabalhos em grupo, é o ponto que você vai encontrar as diferenças culturais, os conflitos vão ser gerados por conta dessa diferença. Então, as pessoas vão trabalhar em ritmos diferentes, de formas diferentes, que você não está acostumado. Então, portanto, é de se esperar que existam modus operandi diferentes de cada pessoa que está no grupo. Por exemplo, eu tive uma experiência de trabalhar com 2 suecos. Era um trio, fazer um projeto, era para construir um carrinho, e precisava fazer essa tarefa, e os 2 suecos tinham uma conexão muito maior do que eu com eles, é claro. Não só por causa da língua, mas também pela forma com que eles trabalhavam. É claro que às vezes eles acabavam falando em sueco lá, e tinha até que sinalizar: ô, tô aqui, hein, tem que falar inglês, meu, senão eu não entendo vocês. É claro que eu senti uma diferença quando, claro que eles estavam falando em inglês, das coisas às vezes não funcionarem direito, da forma com que eu esperava que funcionasse. Eu digo não no projeto em si, mas na forma da condução do projeto. Então, às vezes, ideias que eram levantadas por uma parte ou por outra, às vezes acabavam ficando só na discussão e sem objetividade, por causa do conflito cultural em si. Tanto que teve uma hora que eu tive que falar: não, chega, vou parar de discutir aqui, vou levar para casa, vou fazer o que eu tenho que fazer e trazer pronto, sozinho, porque não consegui lidar com o excesso de discussão causada por uma diferença cultural. Claro que depois a gente consegue se acertar, mas isso daí é uma experiência que eu acho que é a mais válida nessa experiência de você ter um mestrado, uma experiência internacional. É você saber como outras pessoas de outros países trabalham também, porque é inevitável com a globalização que existe hoje em dia, que você vai acabar trabalhando com outras pessoas de outros lugares do mundo também. E essas pessoas trabalham de formas diferentes, às vezes trabalham com formas mais eficientes ou menos eficientes. Então, você saber a diferença que vai fazer você um profissional um pouco mais experiente na sua área, de saber, não, isso daqui, uma metodologia de um outro país é mais válida. Ou falar, não, essa metodologia pode ser de um país super tecnológico, mas ela não serve para nós brasileiros trabalharmos, porque nós pensamos, nós agimos de formas diferentes. Então, saber as diferenças culturais, eu acho que é um dos maiores benefícios de você fazer um mestrado internacional numa faculdade no exterior. Então, é isso aí que eu tinha para falar. Eu acho que isso daí é um ponto bem interessante de se explanar, a diferença cultural. Então, se você gostou do vídeo, dá um like aí, mas dá mesmo, acerta esse botão de like com força. Comenta aí o que você achou do vídeo, o que precisa mudar, outras ideias de próximos vídeos, o que você quer saber sobre
a Suécia, sobre mestrado no exterior. E compartilha, faz todas essas coisas aí. E se inscreve no canal. Falou!